Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Carlinhos, novo reforço do Flamengo. O atacante do Nova Iguaçu não terá condição de participar da fase de grupos da Libertadores nem da Copa do Brasil. Carlinhos já defendeu o Nova Iguaçu na Copa do Brasil e ficou de fora da lista de inscritos. Ela precisou ser enviada nessa sexta-feira. Como a janela de inscrições no futebol brasileiro só abre na segunda, Carlinhos vai ficar à disposição para o Campeonato Brasileiro e para a fase de mata-mata da Libertadores da América. Bora contar que Bill do Nova Iguaçu foi perguntado sobre a presença de grande público no jogo do Maracanã. O Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 3-0 e deu uma cutucada. Ele respondeu, abre aspas, é legal jogar com grande público, mas contra o Vasco estava muito mais cheio, né? Só para lembrar, ontem 43 mil torcedores, Vasco e Nova Iguaçu jogaram duas vezes para mais de 60 mil. Já é hora de falar sobre o desmanche no Nova Iguaçu. Time que será vice-campeão carioca, excelente campanha, perdendo apenas para o Flamengo, já começou a sua operação de desmanche. Primeiro deles a sair foi Ítalo Silva, lateral esquerdo, que se mudou no início de março para o Al Hussein da Jordânia. O Carlinhos, vocês sabem, já foi negociado com o Flamengo, ele se muda para o rubro-negro assim que o Campeonato Carioca terminar, ou seja, no fim da próxima semana. O Bill, atacante, pertence ao Dnipro, está emprestado até 10 de abril, chance nenhuma dele permanecer para a Série D. Fabrício, goleiro, tem conversas bastante avançadas com o Internacional. Já o Sérgio Rafael, que é zagueiro, está a caminho da Ponte Preta. O Iago, que pertence ao Fluminense, está emprestado até setembro, mas já está na mira de Cruzeiro, de Corinthians, entre outros, dificilmente vai disputar a quarta divisão brasileira pelo Nova Iguaçu. Xandinho é outro que não deve ficar, pertence ao Olaria, tem sido alvo de muitas especulações. Esse é o preço do sucesso, né? Você monta um time para subir da Série D para a Série C, faz um grande campeonato carioca e vê esse time praticamente desmanchado para o início da competição nacional. Bora falar agora sobre a SAF do Vasco, informação super importante contada pelo meu amigo Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos. O Flávio assegura que no mercado do futebol existe um comentário muito grande de que a 777 pode estar vendendo a SAF do Vasco. Tudo para não ter de pagar o aporte gigante previsto para setembro no valor de 270 milhões de reais. Esse aporte precisa ser feito assim que a janela fechar no futebol brasileiro. Estava combinado, assim que o Vasco vendeu a SAF para 777, uma série de aportes totalizando 700 milhões de reais. Até aqui foram 310 milhões de aporte. Esse de 2024 é de longe o maior aporte de todos, 270 milhões. Em uma tacada só, a 777 vai ter que colocar dinheiro que equivale a quase tudo que foi depositado desde o início da SAF. No último ano, com aporte, 2025, estão previstos 120 milhões de reais. E aqui que vem a sacada. Houve uma mudança na presidência, eu tenho contado para vocês há bastante tempo que o Pedrinho é radicalmente contrário a 7777. Se a empresa norte-americana atrasar esse pagamento do aporte, vai haver uma notificação e a partir daí o Vasco pode tentar retomar para si o comando do clube. Isso está previsto no contrato, desde que exista um período de atrasos, enfim, há uma especificidade que nunca foi revelada pelas partes. Na temporada passada, o Jorge Salgado, que havia fechado o acordo com a 777, foi condescendente com relação aos atrasos. Para essa temporada, imagino que vai ser diferente e o aporte é gigante, 270 milhões de reais. Só para completar, voltando à informação do Flávio Dias, ele assegura, depois de ouvir pessoas do mercado, que não está descartada a chance de a 777 repassar o Vasco para um fundo árabe. Os fundos árabes são responsáveis por alguns dos principais clubes do mundo. E a compra que a 777 está tentando fazer do Everton lá na Inglaterra tem exposto demais a empresa com uma série de problemas, capacidade financeira questionável, enfim, a situação não anda das melhores para a 777, seria um pacotão. Você se livra de todas as queixas e brigas com torcedores do Vasco e com a associação, você se livra do pagamento desse aporte de 270 milhões de reais, tudo numa operação só, repassando a SAF do Vasco. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, já contei para vocês que o Pedrinho adoraria tirar a 777 e sonha inclusive em ter a Crefisa no lugar da 777, algo que nunca foi confirmado por fonte alguma. Só para completar em relação a esse tema, Josh Vander, o dono da 777, desapareceu do mapa, nunca mais foi visto em qualquer ação ligada ao Vasco. Algo muito diferente, por exemplo, do John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo e de outros clubes pelo mundo. Textor nessa semana foi a Portugal para fechar com o técnico Arthur Jorge, o novo comandante botafoguense. A saideira sobre o Vasco, nesse sábado, vitória por 2-0
contra o Volta Redonda e amistoso preparatório para a Série A. O Vasco teve como autores dos gols o David e o Cleiton. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo e a chance de o rubro-negro trocar a Adidas por uma empresa italiana chamada Legea. De acordo com o paparazzo rubro-negro, essa empresa italiana, que é pequena, tem clubes modestos, estaria disposta a pagar 100 milhões de reais por ano, além de comissões para se tornar fornecedora de material esportivo do rubro-negro. Nesse momento, o Flamengo tem contrato com a Adidas e fatura na casa dos 69 milhões de reais por ano. O contrato entre Flamengo e Adidas se encerra em dezembro do ano que vem e as tratativas já teriam começado. Importante contar que, em meio às conversas com a Adidas, o Flamengo já recusou a primeira proposta e entende que precisa ganhar muito mais do que a Adidas está fechando com o Palmeiras. Contei para vocês que a Adidas tem um acordo verbal com o Palmeiras para pagar 40% a menos pro Verdão em relação ao Fla. O Flamengo quer ainda mais diferença, então para ficar com a Adidas o Flamengo vai exigir uma compensação financeira importante. A Legea está pagando bem mais do que a Adidas, né? São 31 milhões de reais de diferença, mas importante contar que essa empresa italiana, fundada em 1993, não tem clubes grandes em seu currículo, no seu portfólio. E existe a preocupação em relação à entrega, à qualidade do produto, enfim, pra vocês entenderem. Além de algumas seleções pequenas espalhadas pelo mundo, como a República da Coreia do Norte, a Legea estampa ela produz os uniformes dos times como Naval e Feirense em Portugal, do Xerez na Espanha e do Pavia na Itália. Você toparia trocar uma empresa grande como a Adidas por uma pequena que está em busca de espaço, pagando muito mais? Vale a pena? Não vale? Use o espaço para comentários e avalie. Só para completar em relação ao Flamengo e Adidas, o Fla hoje ocupa a primeira prateleira de clubes da Adidas, ao lado dos principais times do mundo. Não à toa, o Flamengo vende cerca de 2 milhões de peças de camisas por temporada. Só